Olá, bom dia, gente. Bem, eu vou falar um pouquinho a análise psicológica desse filme aqui, ó. Tá parecendo meio invertido, mas é o fabuloso destino de Amélie. Uma coisa assim. Fazer o sorrisinho dela, né? Esse filme é muito interessante e se vocês botarem Amélie no YouTube, aparece um youtuber que ele deixou o filme em 21 partes, porque o YouTube tem direitos autorais, então ele gravou partes de 5 minutos. Mas você colocando reproduzir todos, ele vai sequenciado. Então dá para assistir, tá legendado em português e dublado em português, tá? Então assim, se vocês botarem Amélie, aqui ó, Amélie, vai aparecer esse youtuber que ele gravou esse filme inteirinho para vocês assistirem, dá para assistir online. Dá para vocês assistirem online. Desculpa, gente, porque o pessoal tá começando a acordar e começa a fazer barulho. E por que eu tô gravando esse vídeo sobre esse filme? Porque esse filme é uma reflexão de várias psicopatologias, gente. É um prato cheio quem gosta de psicologia. Amélie, vou tentar ser objetiva na história, tem spoiler, mas aí eu acho que esse spoiler vai ajudar vocês a entenderem o filme se vocês verem depois. A Amélie cresce numa família totalmente disfuncional. A mãe é histérica, né? Ela dá uns chiliques assim, fechada a carinho, né? Ela é totalmente histérica, neurótica, e ela é focada nos próprios sentimentos. O pai é um narcisista, também focado em si mesmo. Tal que a esposa dele morre e ele fica. A única coisa que ele fica, que pena, não vai ter quem cuide de você. Olha só, ele é o que então? Então o pai dela é totalmente narcisista, ele não enxerga as necessidades da filha. Tem uma cena do filme até engraçada que ele falou: "E você, minha filha, como você está?" Ela fala assim: "Eu fiz um aborto porque eu cheirei crack." Tararara. Ele fica: "Ah, tá bom." E fica na dele. Ou seja, já mostra que ele não tem interesse na filha, né? Ele não tá nem aí pra filha. No trabalho dela, tem uma hipocondríaca, que ela fica vendendo cigarros. Ela tem neurose por doença. Ai, apareceu uma mancha aqui. Ah, não sabe aquelas pessoas que estão sempre adoecidas? Sempre. Ai, meu cabelo tá caindo, acho que é caspa, eu acho que é seborréia, não sei o que. Ela tá sempre focando. E meu olho tá vermelho, ai meu Deus, vou ter uma conjuntivite. Ela tá sempre focando na doença, é hipocondríaca. É uma lourinha de olhos verdes que fica vendendo cigarros, né? Na cafeteria onde a Amélie trabalha. Tem um stalker, que é um cara que fica perseguindo a ex-esposa dele, ex-mulher, ex-namorada, não entendi direito. Só sei que ele fica perseguindo ela. Todo santo dia ele tá lá na cafeteria porque a ex-mulher dele trabalha lá. E ele tem um gravador, fica gravando a voz dela, ele fica olhando tudo que ela faz, se ela atende um cliente, ele fica lá, tá dando mole pra ele, sabe? É um stalker, ele vive em função da mulher. Tem um escritor que não foi bem sucedido, então ele é meio depressivo, ele fica só reclamando, né, lamuriando da vida dele. Tem a dona, eu acho que é uma dona, uma ruiva autona, que ela parou no tempo e no espaço porque o parceiro dela era um militar e ele viajou para outro país com outra mulher e largou ela. E ela ficou sempre naquela esperança dele voltar, né? E anos se passaram, você vê que ela já é da terceira idade e ela fica com aquela esperança de reencontrar o amado, né? Então ela vive amargurada, angustiada, sempre nessa expectativa que ele vai voltar. Então ela parou no tempo e no espaço, né? Ela não se abriu mais para mais ninguém. Tem a jornaleira, a mulher que vende jornais, que é uma fofoqueira, é uma pessoa que vive da vida dos outros, né? A famosa fofoqueira. Ela fica toda hora fofocando, ela não tem uma vida própria, ela quer saber, aí fulano, arranjou alguém? Não sei o quê. E fica fofocando a vida dos outros pra Amélie, né? Então ela não tem uma vida própria, ela vive da vida dos outros, né? Tem um senhorzinho que ele tem ossos de vidro, então ele vive enclausurado na casa dele. Seria um caso de fobia social,
né? Que a pessoa não consegue sair de casa, tudo bem, ele tem motivo, ele tem ossos de vidro. Qualquer contato ele pode se machucar, ele pode quebrar, ele pode ter hematomas. Mas você vê que além disso ele tem fobia social, que as poucas pessoas que visitam ele é agressivo. Ele tem dificuldade de interação social, então ele criou uma espécie de fobia social. Então ele seria um bom exemplo de fobia social. A pessoa só de interagir com outra já fica nervosa, já fica agressiva, ela fica medrosa, né? Então ele tem muito medo do mundo. Então a Amélie, ao longo do filme, ela mostra, ela dá algumas fitas para ele falando sobre esse mundo que ele recusa, que ele não quer mais. Ele vive enclausurado, ele não sai mais de casa, né? Então aí ele fica apaixonado, ele fica, gente... Ele fica olhando assim o mundo, que está acontecendo no mundo, porque ele perdeu o vínculo com o mundo, né? Ele é um pintor, ele fica ali focado nos quadros dele e esqueceu o que acontece lá de fora da janela, não quer mais saber. Então ela traz essas fitas com as últimas notícias do mundo e ele fica apaixonado, né? Ele fica assim, gente, o mundo mudou tanto, né? Mas ele tem fobia social. Tem um rapazinho que trabalha na quintanda, que ele é voyeur, né? Porque ele gosta de observar as pessoas tendo relações afetuosas, sexuais. Ele é voyeur e é muito tímido. É um tímido patológico, né? Um tímido muito reservado, a ponto de ele não se defender. Ele tem uma baixa autoestima muito grande. Além da baixa autoestima, ele tem a timidez e ele é voyeur. Como ele não consegue ter autoestima para ter uma mulher, para ter um relacionamento, ele fica assistindo outros fazerem isso. Tem o chefe desse rapaz que trabalha na quitanda, que é um senhorzinho, que menospreza ele. Eu diria que é um exemplo de um sádico, que ele adora menosprezar esse garoto e fazer ele passar vergonha diante dos clientes. Aí seria um exemplo de sadismo, né? Esse senhorzinho que trabalha com ele, que ele fica menosprezando ele. Quando tem muitos clientes, ele menospreza, ele diminui ele. Então seria o sádico, né? Um exemplo de sádico. Tem um rapazinho que a Amélie gosta, que ele coleciona. Ele é um colecionador compulsivo. Mas eu diria que, além de colecionador, ele é acumulador compulsivo. Ele seria um símbolo de acumulador compulsivo. Até na TLC, que é um canal, se vocês botarem aí acumuladores compulsivos, vocês vão encontrar muitos pedaços de capítulos da TLC, que fala justamente sobre essa mania de guardar coisas. E a correlação quase que direta com a perda, com a ausência de alguma coisa, com a sensação de vazio. Então essas pessoas tentam trazer coisas para casa, mesmo que seja lixo, caixas, coisas aparentemente sem utilidade, para preencher esse vazio que elas têm na vida delas, né? Então esse rapaz, ele é um acumulador compulsivo, porque ele acumula fotos, ele tem essa obsessão por fotos, mas antes ele acumulava risadas, ele gravava pessoas rindo, ou seja, ele precisa guardar alguma coisa, ele precisa trazer sempre alguma coisa para a vida dele, porque a vida dele, a gente vê claramente no filme, é uma existência vazia. Ele não tem meta de vida, ele não tem sonhos. A vida dele é acumular coisas, porque a vida dele contém um vazio existencial. Então, quando essas pessoas pegam essas coisas de fora e trazem para a vida delas, é uma forma de preencher esse vazio existencial, né? Esse vazio, essa sensação de que perdeu alguma coisa, eles querem preencher com outra coisa, né? E muitas vezes com coisas materiais, né? Mas que personagens eu posso falar da Amélie? Antes de falar dela. Então, quando ela começa a falar com esse rapaz que tem vazio existencial, ela começa a dar um sentido para a vida dele. Que ele preenchia a vida dele com sentimento, com amor. Porque ele não tinha. Ninguém gostava dele, ninguém tinha amizade por ele. Você vê que no filme todo as relações sociais são superficiais. As pessoas são muito egocêntricas. Não tem quase empatia. Ninguém se coloca no lugar do outro. Ninguém quer saber da vida do outro. Cada um está muito fechado na própria vida. Não enxerga o outro, não enxerga. Olha sem ver o outro, né? Então são muito egocêntricos, são muito narcisistas, né? E vamos falar da Amélie. A Amélie, na minha humilde opinião, é a pessoa que tem mais saúde mental ali no meio, né? Por quê?
porque ela não foi criada com pais presentes, a mãe era histérica demais, não tinha contato afetivo com ela nenhum, né? Tinha neuroses de distanciamento, qualquer coisa estressava ela, dava chilique, né? E o pai era um narcisista, só queria saber de ler o jornal dele, ter a rotina dele, trabalhar, não queria saber de mais de ninguém. Então ela cresceu sem esse vínculo afetivo, sem esse carinho, sem esse amor, né? E ela tentou preencher esse amor. O que acontece? A Amélie, eu percebo nela dependência afetiva, dependência emocional. Porque ela não ter tido amor, ela não ter sido amada na infância, ela não ter sido engajada como filha, os pais presentes que estão ali apoiando, educando, dando amor, dando carinho, educação, esse contato afetivo, ela cresceu uma pessoa com baixa autoestima e carente de afetividade. Então ela começa a ajudar as pessoas para receber um agradecimento, para receber uma atenção, qualquer esmola de amor, ela aceitava, porque ela nunca tinha tido nada de amor. Então qualquer esmola de amor, mesmo que seja um sorriso, dizer, nossa, essa pessoa... Tem um rapaz da foto, né, que ela encontra uma caixinha no apartamento dela e ela leva para esse senhor. E ele olha aquela caixinha, ele fala, nossa, eu esqueci dessa caixinha, há quanto tempo, foi um anjo que me trouxe isso aqui. Aí ela fica rindo, ela encara aquilo como uma esmola de amor, né? Então, alguns psicólogos usam o Jung, que é um psicoterapeuta da época, é uma vertente psicológica junguiana, né? Eu uso Freud e Carl Rogers, mas eu entendo um pouquinho das outras também, né? E vou passar para vocês. O Jung, ele tem uma ideia de arquétipos. E um dos arquétipos, o que é o arquétipo? É um modelo de comportamento que a pessoa adota ao longo da vida. E a Amélie, ela tem o arquétipo da boazinha. É aquela pessoa que faz tudo para ser amada. Ela faz tudo para ser notada. Ninguém olha para ela. Ninguém olha para ela como ser humano, como uma pessoa que precisa. Ninguém quer escutá-la. Ela fala muitas vezes, as pessoas ignoram, atropelam, continuam com suas questões. Então ela seria o arquétipo da boazinha. Aquela pessoa que faz tudo para ser notada, para ser amada. Qualquer esmola ela aceita, qualquer esmola de amor, de atenção, ela aceita. Então a Amélie seria o arquétipo da boazinha. E as boazinhas acabam não tendo uma vida própria, né? Ela vive em função de agradar os outros, de ter esse reconhecimento, mesmo que temporário, mesmo que fugaz, rápido, né? Ela fica, a vida dela é agradar os outros, e quando ela não consegue isso, ela fica irritada, porque ela mesmo não tem a vida dela, ela não tem a existência dela, ela vive a partir da vida dos outros. Então, ela precisa desse amor, ela precisa dessa aceitação. Então, ela precisa que as pessoas se sintam felizes para ela se sentir feliz. Olha que coisa, dependência afetiva, dependência emotiva, né? E aí, ela começa a ajudar as pessoas porque ela sente esse prazer, esse amor indireto, né? Que as pessoas direcionam através de um agradecimento, através de um carinho, de uma atenção. Só que depois de um tempo do filme que ela vê que isso não é uma vida digna para ela, que ela precisava ter a própria vida. E ela começa a gostar desse rapaz que é acumulador compulsivo. Ela se identifica com ele, porque ele tentava buscar coisas para preencher esse vazio afetivo que ele tinha, exatamente como ela. Ela usava a dificuldade das pessoas, ajudava as pessoas para preencher esse vazio existencial. Então ela vê que ela e esse rapaz, eles têm um vazio existencial muito grande. E ele começa a sentir atração por ela porque ele começa a identificar esse vazio nela também. O olhar dela, ele se vê no olhar dela. Olha que bonito, né? Você se vê no olhar do outro, né? Então eles começam, o filme todo, eles começam, desde que se conhecem, eles começam a ter essa atração inevitável, gradativa, essa necessidade um do outro, cada vez maior, né? E aí no final é muito bonito que os dois ficam juntos, né? E quando eles finalmente se permitem ficar juntos, aí rola o amor, né? Rola tudo tem direito, vocês imaginam, né? Que ele encontra ela na casa dela e a alegria acontece. Aí ela finalmente sente que encontrou uma pessoa que vale a pena. E ele também.
né? Porque o que acontece? Você viver em função dos outros, você se anula, você não se olha, né? No caso dela, ela tinha essa carência afetiva. A sorte dela é que ela encontrou uma pessoa também com essa carência, então eles se davam amor um para o outro e assim conseguiram preencher. O que eu deduzi que ele largou a acumulação compulsiva dele, né? Porque ele conseguiu preencher com o carinho que ele tinha por ela e ela se afastou um pouquinho da vida das pessoas, de ajudar as pessoas, porque ela passou a ter a própria vida. Tem uma cena do filme que ela está na cozinha, que ela fica esperando ele chegar e ela chora porque ela quer ter uma vida própria, ela sente que ela precisa viver, né? Que as pessoas têm a vida delas, que elas vivem da vida que elas acharem melhor, da forma que acharem melhor, mas que ela precisa ter uma vida dela, ela precisa também existir, ela precisa também amar, ela precisa estar com ela, né? Então esse momento de solidão que ela está cozinhando, que ela chora, ela cai em si, é como se aquela lágrima que caísse a ficha. Eu preciso cuidar de mim, porque ninguém vai cuidar. Eu preciso olhar para mim, porque ninguém vai olhar. E aí ela fala, eu vou viver a vida. E tem também um gatilho que a desperta ela, que é quando esse senhorzinho que tem ossos de vidro, ele fala, vai viver a vida, larga a vida dos outros, vai viver a sua. E fala alguma coisa assim. Aí cai a ficha dela, quando ela tá cozinhando, ela lembra desse senhorzinho falando isso, aí cai a lágrima e cai a ficha dela, tipo, ela não tem que viver a vida de ninguém, ela tem que viver a vida dela. Ela tem que se amar, não esperar o amor do outro, ela se dar esse amor. E aí ela se entrega, ela vai atrás dele e fala, eu quero viver, não quero mais ajudar fulana a gostar de ciclano, eu não quero mais ajudar fulana a superar o trauma dela, eu quero superar meus traumas, eu quero viver a minha vida. E é bacana. Então esse filme é o tempo todo essa história, né? A Amelie, esse sorrisinho dela é até um sorriso Mona Lisa, você não sabe se ela tá rindo, se ela tá sendo irônica, né? É até um sorrisinho Mona Lisa dela, né? Amélie, né? É um filme que não tem cenas pornográficas, sexuais, nada disso, tá? É um filme muito tranquilo, baseado numa certa comédia, mas essa comédia como se fala? É cáustica, é irônica, não é jogada por um acaso, tem uma reflexão profunda por trás. Esse filme é sempre colorido, como a minha blusa, ó, coloridão. Mas a predominância das cores do filme é vermelho. Quem já falou de cromoterapia? Terapia através das cores, porque as cores têm energia. Olha o branco aqui atrás. Esclarecer, tirar dúvidas, reflexão. Não é por acaso, né? Então, assim, a predominância no filme, se vocês podem ver até aqui, é o vermelho. A roupa dela é vermelha, a roupa dela é predominantemente vermelha. O vermelho, na cromoterapia, significa o amor, a paixão, a vida. O sangue da gente é vermelho, representa a vida, a energia, o amor, a paixão, a vida acontecendo. É você se apaixonar pela vida. Então, o tempo todo, se a gente vê nesse filme, a predominância do vermelho. O vermelho é a vida que pulsa, a vida que quer existir. Tem vermelho, laranja, porque o laranja é associado geralmente à energia e ao apetite. Né? Na cafeteria dela tem predominâncias em cores amarronzadas, caramelizadas e laranja. Porque o laranja ele tem a ver com a cafeteria em si, que é um local de alimentação. Se vocês perceberem, a maioria das lanchonetes, elas têm tons de marrom, caramelo e laranja, porque são tons que estimulam o apetite. Então, na cafeteria onde ela trabalha, tem muito laranja, né? Muito amarelo, porque são cores que puxam o apetite, né? E além disso, laranja significa também energia, né? E puxa o apetite. Que apetite é esse que as pessoas ali têm? Fome de amor, fome de atenção, fome de uma humanidade. Porque as relações ali na cafeteria são superficiais. Não tem amor, ninguém conversa efetivamente, ninguém se importa um com o outro. Então eles têm fome de amor, eles têm fome de empatia.
Eles têm fome de calor social. Não existe ali. É vazio, é superficial. Então, eu acho que esse laranja representa a fome de uma cafeteria, mas também a fome de carinho, de amor, de atenção. Porque todo mundo ali, ninguém tem olho para ninguém. Cada um enclausurado em suas próprias questões, né? As pessoas ali gritam por atenção, gritam por amor, né? E é um filme muito interessante. Então, é um filme aparentemente inofensivo, mas por trás de tudo tem uma crítica muito grande, uma reflexão muito grande. E eu, como psicóloga, me senti afrontada a analisar aí psicologicamente esses personagens, que são super bem, umas representações perfeitas de algumas psicopatologias, né? Muito interessante, muito interessante, muito interessante. Inclusive o rapaz que tem os ossos de vidro, eu acredito que ele tem um certo toque, transtorno obsessivo compulsivo, porque ele sempre pinta o mesmo quadro. É um ritual dele. Sempre pintar o mesmo quadro. Quem tem toque também tem comportamentos ritualísticos. Todo dia faz a mesma coisa. Porque eles acreditam que se não fizer alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é um ritual que eles têm e é incontrolável, é compulsivo. Porque é transtorno obsessivo compulsivo. O que é compulsão? Você não consegue resistir àquilo. Comprador compulsivo é o comprador que ele não consegue controlar as suas compras, né? Acumulador compulsivo é um acumulador que não consegue controlar a sua acumulação. Ele perde a medida, ele tende ao exagero porque ele não consegue controlar. Então aquilo chega a um ponto que domina a vida dele. E esse rapaz dos ossos de vidro, ele fez, você vê na casa dele um monte de quadro, o mesmo quadro, ele pinta todo dia o mesmo quadro. Um ritual, né? Quando alguém entra nessa rotina dele, ele sente muita dificuldade, porque além da fobia social, a dificuldade de lidar com outras pessoas, ele tem toque. Quem tem toque, alguém que invade esse ritual, eles ficam angustiados, ficam muito ansiosos. Eles ficam muito angustiados. Então, quando alguém entra no apartamento desse senhor, você percebe que ele fica agitado, ele fica agressivo, porque rompe um pouco esse ritual dele. Então ela entra, conversa, traz uma coisinha, é muito sutil, né? Eu percebo que a Amélie, ela por não ter sido amada, ela reserva muito o sentimento dela para ela, né? Então ela retém muito o sentimento. Ela fica assim, né? Ela retém, é aquela pessoa tímida, insegura, né? Com medo de desagradar. Então, muitas vezes as pessoas criticam, fazem alguma coisa, ela fica... Tipo, ela concorda porque ela tem medo de desagradar. Até essa necessidade de amor. E quem tem a síndrome, quem tem o arquétipo da coitadinha, da boazinha, elas têm essa necessidade de ser amada. Então, elas têm muito medo de argumentar, elas têm muito medo de bater de frente com a pessoa e a pessoa passar a não gostar mais delas. Então elas sempre concordam, ou ficam quietas, ou ficam ansiosas, se afastam, para evitar criar conflitos, porque elas precisam, elas têm necessidade de ser amadas. Então, gente, fico aí a análise psicológica da Amélie, essa lindona aqui, é uma atriz maravilhosa, representou super bem, né? Quando eu vi isso no evento, eu tentei postar para vocês aí, cenas do evento, mas aí deu direitos autorais por causa da música que estava tocando lá. Desculpa, tá, gente? Vocês iam ver eu dançando, eu danço muito bem. Mas, enfim, né? Porque eu levo na brincadeira, então fica engraçado. Eu queria fazer vocês rirem um pouquinho, né? Mas deu direito autoral, eu tive que tirar. Enfim. Aí, gente, a Amélie eu recomendo a vocês, ela é muito bacana. Eu vi isso no evento, eu não conhecia a Amélie, mas quando eu vi isso aqui, lá no evento, isso aqui é um porta-copos. Eu falei, eu preciso conhecer essa personagem, o sorriso dela, o olhar dela. Eu sabia que tinha uma história por trás disso, eu sabia, eu senti. Ai, minha antena de psicóloga falou, eu tenho que comprar isso aqui, eu tenho que ver quem é essa mulher, né? E vale super a pena, quem gosta de psicologia... Eu já dei aí o resuminho, as dicas, vocês vão identificar as psicopatologias presentes no filme.
É um filme aparentemente inocente, puro, alegre, cômico, mas que por trás tem toda uma simbologia, toda uma crítica, uma reflexão. É bem bacana, gente, bem bacana. Eu desejo a todos um bom dia, eu espero que tenham gostado da minha reflexão, das minhas análises da Amélie, tá? Eu espero que tenha ficado numa linguagem acessível. Qualquer dificuldade podem comentar, qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Participem com comentários sempre construtivos, sem menosprezar ninguém, sem preconceito, tá? Podem participar à vontade. Assim que eu tiver tempo, eu respondo vocês com todo o meu carinho, com toda a minha atenção, tá bom? Eu espero aí que vocês tenham gostado dessa análise, que ela tenha ficado acessível para vocês e, consequentemente, vocês consigam entender melhor as pessoas, consigam entender melhor as relações sociais, o que está acontecendo no mundo, né? Conhecimento nunca é demais. Um grande abraço a todos, obrigado por assistir. E quem se interessar em assistir o filme da Amélie, só botar no YouTube esse nome, aí ó, Amélie, tá ao contrário, é A-M-E-L-I-E, A-M-E-L-I-E, tá? Amélie. Vai aparecer no YouTube aí. Como eu falei, é um rapaz que gravou, um youtuber, né? Ele gravou em 22 partes, mas você bota passar todos, que ele passa direto o filme. Tá legendado em português e o áudio em português. É só botar, eu acho que é o primeiro ou segundo vídeo que aparece, você bota Amélie, né? E tá aí disponível, vocês podem assistir online, não precisa baixar o filme, tá em português, tá com legenda em português, quem tem dificuldade de ouvir, né? Vou tentar botar legenda nesses meus vídeos também, para quem tem dificuldade de ouvir, audição, problema auditivo, possa também ter acesso a esse conteúdo. Aqui eu tento trabalhar o máximo possível pela inclusão também, né? Vamos lá. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelas inscrições, pelos comentários, pelas curtidas. Obrigado mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e que eu tenha acrescentado a vida de vocês. Um beijão a todos.